Olá para todos vocês, sejam bem-vindos a esse programa, o programa Inspira, que começa aqui no canal 25. É sempre um prazer e uma alegria apresentar esse programa, trazer convidados que podem acrescentar um pouco na sua vida, no seu dia a dia, assuntos leves, assuntos gostosos, assuntos sérios, todos os assuntos que a gente trata aqui nesse programa. Sempre um prazer estar aqui apresentando para você que está aí do outro lado da telinha, na sua casa ou onde quer que você esteja. Sejam todos muito bem-vindos. E, gente, no programa de hoje, nós vamos falar de um assunto tão gostoso, um assunto agora para as férias de julho, que é o yoga para crianças. Vocês conhecem, já ouviram falar de yoga para crianças? Eu acho que sim. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é uma professora de yoga e especializada em yoga para crianças. A minha convidada de hoje é Adriana Guarizi. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Fernanda. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao programa Inspira, entrando aí na casa das pessoas. Muito obrigada. Para tratar de um assunto que eu acho tão gostoso e um assunto também muito, talvez, necessário em tempos de pandemia, onde não só os adultos ficaram de alguma forma segregados, mas as crianças também ficaram segregadas de uma outra forma, né? A criança, ela pode brincar, ela pode fazer uma série de coisas, mas de alguma forma eu senti também que as emoções das crianças foram muito afetadas. E a criança não tem, né, Adriana, não tem ainda muitas ferramentas para lidar com as emoções assim como os adultos, né? Sim, sem dúvida. As crianças, assim como nós, né, eles sofreram uma mudança muito grande na rotina, né? A vida delas mudou tanto quanto a nossa, né? Então é uma nova realidade que a gente está vivendo nesse momento. Mas, como você mesma disse, eles não têm ainda esses recursos tão desenvolvidos, tão amadurecidos internos, que possa contribuir e ajudá-los a passar por esse momento de pandemia, né? Então, o Yoga Kids, sim, pode vir como um recurso, né, uma ferramenta que o adulto pode praticar junto com a criança, né? Então, existe aí uma conexão daquele momento de prática, existe um acolhimento, existe uma cumplicidade, né? A criança, quando ela tem essa atenção do adulto, de quem está com ela, ela se percebe protegida, acolhida, né? E quando ela se sente dessa forma, isso reverbera para toda a família, né? Então, uma vez que a criança se sente mais segura, né? Isso acaba sendo transmitido para os pais, para quem vive com ela. Então, isso é positivo para a criança e também para todos que convivem com ela. Sim. E falando de ferramentas emocionais, né, Adriana? Vocês que estão assistindo, todos somos seres humanos em construção, né? A gente nunca é uma obra terminada. Então, se para os adultos ficou difícil, imagina para a criança. Então, eu acho que essa prática realmente pode unir a criança e o adulto e trazer benefícios, como você disse, para toda a família. Sem dúvida, sem dúvida. Idri, para quem não conhece, está chegando agora, ou já ouviu falar, mas não sabe detalhes sobre essa prática, conta para nós qual seria a principal diferença entre uma prática de yoga adulta e uma prática de yoga kids para crianças. Legal. A principal diferença é que precisa ser divertido. Tá. Para que você possa... Bom, a prática de yoga para criança, ela segue os mesmos preceitos, né, as mesmas bases do yoga para o adulto, mas de uma forma adaptada para a faixa etária da criança que está praticando, né? Então, você precisa tornar aquela prática interessante aos olhos da criança. Sim. Senão ela não vai querer fazer, ela vai achar que não é legal, ela não vai ter esse interesse de praticar. O que é importante na aula de yoga para criança? A gente desenvolve um ambiente acolhedor. Então, a nossa vida adulta, né, ela é tão cheia aí de competição, de o melhor, o primeiro. No yoga para criança, não. A gente trabalha com a parte de integração, de cooperação. Então, a gente não estimula a questão de competição, e sim a diversão.
o que se trabalha, quais são os recursos, as ferramentas que você usa e o que você desenvolve com as crianças nessa prática? Quais são os principais atributos de uma prática de yoga para crianças? Olha, na prática de yoga para crianças a gente também faz uso, primeiro, da filosofia do yoga, transmitindo para eles valores, né? A gente trabalha com os asanas, que são as posturas do yoga, mais uma vez, adaptado para criança e através de uma grande brincadeira, dependendo da sua faixa etária. A gente consegue também fazer o uso dos pranayamas e da parte de meditação e relaxamento. Então, a criança ela consegue entender essa flexibilidade que ela precisa ter, em que em determinado momento ela está super expansiva, brincando, correndo, em outro momento ela se recolhe num estado de relaxamento, ela se recolhe numa respiração, ou apenas sentar um pouquinho e fechar os olhos. Pranayamas são exercícios de respiração do yoga. Então eu acho riquíssimo isso que você disse, porque a criança, né, hoje em dia nosso mundo é muito hiperestimulado de diversas formas, né? Então, desenhos, internet, celular, mais a brincadeira da escola e conversa. Então, esse hiperestímulo na criança muitas vezes traz até diagnósticos de hiperatividade e muitas vezes não é hiperatividade, a criança realmente ela está muito sobrecarregada. Uhum. E ouvindo as suas palavras, eu pensei aqui que essa seria uma chance, uma oportunidade de mostrar para a criança como se relaxa. Exatamente. Nenhum adulto aprendeu muito bem, né? Mostrar para a criança, olha, mesmo nesse mundo hiperestimulado, você pode relaxar sim. Seria isso mesmo, Dri? Exatamente isso. Esses estímulos constantes e num volume que a gente recebe, acaba atingindo eles também, né? Nós, no dia a dia, os adultos já têm uma porção de coisas e eles estão recebendo essa mesma carga, né? Então, a criança acaba ficando até ansiosa, né? Sim. Ansiosa naquele comportamento de se ela não está num celular ou numa TV, ou ela se sente entediada, assim, ai, que chato, não tem nada para fazer. E não sabe viver o ócio, né? Não sabe não fazer nada. Exato. É muito interessante quando você percebe que uma criança, ao final de uma prática de Yoga Kids, ela consegue desligar um pouquinho, sabe? Deitar ali no nosso Shavasana, ao estilo deles, ao modo deles, e a gente precisa muito respeitar cada um, né? Principalmente a criança. Então, quando a gente percebe essa pausa, e a gente utiliza uma música, né? Às vezes uma história, isso já reverbera muitos resultados, além do que aqueles 2 minutinhos que ela consegue ficar quietinha um pouco, né? Shavasana é a nossa postura de relaxamento final. Idri, qual é a faixa de idade em que se enquadra o Yoga Kids? Começa com quantos anos e vai até quantos anos? Na verdade, acho que o yoga, a criança pode praticar desde a barriga da mãe. Sim. Então a gente tem outras modalidades, né? Que tem yoga para gestante, depois tem yoga mamãe-bebê, né? Que também é bastante comum hoje em dia, né? Felizmente. Mas a criança, ela começa a praticar talvez a partir dos 2 anos, 3 anos, né? O que a gente precisa fazer é dividir as faixas etárias de forma que a prática que a gente oferece para uma criança de 3 anos, por exemplo, é completamente diferente de uma criança de 10 anos, né? Sim. Então, se eu estou fazendo uma prática com uma criança de 3 anos, vai ficar um pouco chato para a criança de 10 e vice-versa, a de 3 não acompanharia. Mas assim, desde que a criança começa a andar, ela já está apta a fazer Yoga Kids. Sim, e realmente eu acho que é muito diferente, né? E isso, o que conta, eu acho que muito isso é realmente o olhar e, arrisco dizer, a experiência técnica do professor, né? Porque tem um estudo todo por trás disso, né? Então, a experiência técnica do professor acho que conta muito para deixar interessante essa aula para todas as faixas etárias, né? Então, não dá para a gente colocar numa mesma aula, por exemplo, uma criança de 13 e uma criança de 8. Não fica legal. A de 13 já é uma pré-adolescente, né? Então, ela já
procura mais desafios, né? Ela já está um pouco menos interessada em brincadeiras, né? Então você já propõe outros tipos de atividades para ela dentro da prática. Mas, por outro lado, o yoga é maravilhoso, né? Então ele dá espaço para tudo. Por outro lado, a gente consegue, numa prática de família, por exemplo, integrar os pais ou os adultos que estejam acompanhando, a criança de 2 e o adolescente de 15. Todo mundo. Todo mundo, exatamente. E quais são os benefícios mais claros assim que você vê com os seus alunos, enfim, as crianças que praticam, o que você acha que elas assim mais ganham no dia a dia? A gente poderia passar alguns programas falando sobre esse assunto, mas o que eu diria, Fer, assim, existem muitos ganhos, tanto físicos quanto emocionais, sociais, né? Então, você consegue desenvolver flexibilidade na criança, força, consciência corporal. E na parte emocional, ela pode desenvolver uma concentração muito melhor, alívio de estresse, de ansiedade. Ela consegue perceber, que já é uma característica forte nas crianças, o momento presente. Quanto menor a criança, mais presente no momento presente ela consegue estar naturalmente. E à medida que ela vai crescendo, ela vai se distanciando um pouco disso até chegar na fase adulta, que a gente às vezes não se percebe no momento presente. Mas isso também é um ganho da prática, para essa atenção dela ao que está acontecendo naquele momento. Muito legal. Obrigada, Adri, pela sua presença, brilhantando esse programa com um assunto tão legal, não só para as crianças, mas para as famílias, né? Numa época em que todo o acolhimento é necessário e bem-vindo. Saia daí que no segundo bloco eu volto com uma prática de yoga para crianças, uma prática orientada pela especialista Adriana, e eu vou estar aqui com uma criança fazendo essa prática. Não saia daí, até já! Estamos de volta de uma forma um pouquinho diferente. O tema do programa hoje é yoga para crianças e eu não poderia deixar de trazer uma criança. Então, né, para minimizar qualquer risco, enfim, a gente trabalha aqui no estúdio com todas as regras, todas as responsabilidades, e para que a gente pudesse ficar sem máscara para mostrar isso para vocês de uma forma mais natural, eu trouxe aqui Ana Lua, que é a minha filha, que está estreando aqui na TV, falou para mim que está um pouco nervosa, mas enfim, ela já sabe que faz parte, né, filha? Então eu vou mostrar para vocês, de acordo com o que a Adriana Guarizi falou aqui com a gente, uma prática inclusive orientada por ela, que é a prática de yoga para crianças, gente, é uma prática muito interessante, precisa se colocar diversão, é uma prática específica e é uma ideia para que você possa fazer isso aí na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, estender isso para a família. Um momento de diversão, onde o relaxamento, onde a concentração vão sendo pincelados aí de acordo com o que a criança é capaz de assimilar e de receber. Então começamos a prática. Então vamos lá? Então, a gente começa com um momento de conexão, com um momento de interiorização, uma conexão que você vai fazer com essa criança, né? Pode ser seu filho ou não. Então, como é que a gente vai fazer essa conexão? Primeiro a gente senta com as pernas cruzadas ou de forma confortável, mantenha a coluna alinhada, pode dar um sorriso. E a gente vai fazer uma conexão olhos nos olhos, né? Então a gente se olha um pouquinho, segura as mãozinhas, respira fundo, solta o ar. Pode olhar aqui, ó, respira fundo e solta. E a gente vai sentir agora, sentir a vibração, né? Uma sente a vibração da outra. Então a gente coloca a mãozinha sobre o peito. Isso, pode me dar aqui a outra mãozinha, coluna alinhada, deixa eu chegar mais pertinho.
Aí, fecha os olhinhos, pode fechar os olhos. Respira fundo. Solta devagar o ar. Mais uma vez. E aí, muito bem. Então esse é o momento inicial, é um momento de conexão, é um momento de criar laços com essa criança que vai praticar com você. E agora a gente vai começar a nossa prática com o Siga o Mestre, é um momento de aquecimento, tá bom? Então a gente vai virar de frente para lá. E aí, siga o Mestre, a gente vai começar com o aquecimento do pescoço aqui, Aninha. Então vai lá. Solta bem a cabeça. Pode bem devagarinho. Vai sentindo aí como é que tá seu pescoço. Vai respirando fundo. Aí, trocou o lado agora, ó. Lá pro outro lado. Deixa soltar bem o seu pescoço. Só mais um giro agora. Aí, centraliza, pode fazer assim com o ombro, ó. Perninhas estendidas. A gente vai fazer um aquecimento dos tornozelos, então pode segurar aqui, as mãozinhas no chão. Então, ó, pé pra você e pé lá pra frente. Então, pé de palhaço, pé de bailarina. Pé de palhaço, pé de bailarina. Vamos fazer borboletinha agora, ó. Então, a gente junta as plantas dos pés. Quer ficar de frente aqui, ó? Vamos ficar de frente. Junta as plantas dos pés, segura os pezinhos e solta. Deixa soltar bem os joelhos e as virilhas. Como o bater das asas de uma borboletinha. Pode prestar atenção na respiração. Solta bem. Aí, agora a gente vai fazer um balanço, ó. Traz o corpinho um pouquinho para frente, para um lado, para o outro. Um lado, o outro. Outro. Mais um pouquinho. Aí. A gente vai centralizar mais para um lado e faz mais um pouquinho aqui de borboletinha. Aí, Aninha. Cruzamos as pernas agora, ó. Estamos aqui no aquecimento. Pernas cruzadas. Sobe o bracinho para um lado e para o outro. Um lado e o outro. Aí, centralizamos. Então a gente faz um aquecimento que pode ter um pouquinho de torção, lateralização, um aquecimento da coluna, das pernas, da respiração, e a gente começa a prática com asanas que podem ser divertidos, né, filha? Então pode virar de costas. Então vem bem pertinho aqui. Pode deixar dobradinha. Então as pernas ficam agora flexionadas, então você pode ou segurar as mãos aqui da criança, ou, se você acha que fica bom, ó, você entrelaça aqui os braços. Melhor segurar a mão? Sim? Então aqui a gente vai fazer flexões para frente e para trás, ó. Então eu vou trazer meu corpinho para frente e ela se solta. Tá solta aí? Solta os braços, solta a cabeça, pode fechar os olhos, respira fundo. E aí quem vem pra frente, ó, solta o quanto puder. Foi aí? Aí a gente vai voltar. Aí. E aí você puxa. E a gente volta pra cá. Aí. Tá bom assim? Respira fundo. Relaxa os braços. Aí a gente volta lá pra trás. Veja se tá tudo bem aí, tá? Última vez, ó. Puxa ela pra cá. Posso vir?
solta bem. Respira fundo. E aí a gente centraliza. Viramos de frente uma para outra de novo. Tá bem aí? Vamos fazer a postura do barco, Navasana. Quero ver agora. Então leva os braços para trás. A gente vai flexionar o joelho e manter a perninha assim. Então só mantém aí, ó. Aí tira um braço, olha lá para frente. Fica mais um pouquinho. O outro. Aí pode descansar um pouco. Esse mar tá muito conturbado para esse barco? Então vamos mais uma vez. Vai lá para trás. Aí vamos tentar. Uma e outra. Vai lá. Fica um pouquinho. E voltamos. Então a gente vem agora para bicicletinha. Então vamos deitar. Veja se tem espacinho aí. Colocamos pés com pés, mãos no chão, pode deixar a cabeça solta. E aí, ó, estende uma, flexiona a outra, depende do tamanho das pernas, vai dar para estender tudo ou não. Aí, vai lá, Aninha. Outro. Aí, mais um. E outro. Só mais uma troca. Um lado. E o outro. Aí podemos apoiar os pés no chão. Então, sentamos. Eu vou mostrar uma dinâmica rapidinha. Então, a gente vai ficar em pé. Aqui é o robô da confiança, tá? E eu vou fazer com a Ana. Então, para a gente estimular a confiança da criança e também do adulto parceiro. Então, o robô da confiança, ó. Eu toco nas costas, ela vai para frente. Eu toco na lombar, ela para. Ombro esquerdo, ela vira para a esquerda. Ombro direito, ela vira para a direita. Tá bom? Então, vai lá, começamos. Olhos fechados, então ela vai fechar os olhos. E aí você vai guiando aí na sua casa usando a sua criatividade. Ih, deu tilt no robô. O robô olha pra frente. Vai. Aí, muito bem. Então esse é o robô da confiança que eu só demonstrei aqui, que você pode fazer isso na sua casa de uma maneira muito divertida, tanto fazer no seu filho quanto deixar ele fazer em você. E aí, como é o relaxamento final dessa prática, né? Então a gente volta para o chão para fazer o Shavasana, que é o relaxamento final, com a cabeça da criança sobre o seu abdômen, no caso da Ana, que já tem uma altura, né, relativamente parecida com a minha. Se for uma criança menor, você coloca sobre a sua barriga, né? Então a gente vai deitar, ó, eu vou deitar aqui no Shavasana, que é o relaxamento final. A Aninha vem aqui. Aí você vai deitar com a cabeça na barriga da mamãe, tá? De barriga para cima, assim, ó. Shavasana. Isso. Então ela deita aqui, eu deito aqui. Palmas para cima. Assim, ó. Então esse é o Shavasana. Esse é o relaxamento final dessa prática. Se você tem uma criança menor, você pode colocar ela todinha sobre o seu abdômen. E aqui vocês relaxam por um instante. Tá certo? Então eu vou ter que levantar daqui para me despedir de vocês, né? Vem cá. Então eu agradeço a sua presença, agradeço a sua companhia no programa Inspira de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse tema, que é o Yoga para crianças, que vocês possam praticar na casa de vocês, estabelecendo e criando mais laços e maiores vínculos nesse momento que a gente está vivendo. Obrigada pela companhia de cada um de vocês, aqui no canal 25, o programa Inspira. A gente se vê no próximo programa. Saúde abundante para todos nós. Namastê!